que já viram ali afixada, regressão espontânea. Estamos a falar de regressão de memória. Neste momento atual, este momento da humanidade, nós constatamos que é grande, podemos até dizer enorme, o avanço da psicologia. A psicologia, nas mais variadas escolas, tem progredido muito para que realmente a demanda que está sendo apresentada pelas criaturas humanas tenha uma resposta adequada. Mas, ao mesmo tempo, e felizmente, o caminho percorrido pela parapsicologia tem arrastado eminentes cientistas, eminentes pesquisadores, homens ilustres, abrindo novos campos de observação e, sobretudo, as análises voltadas para aquilo que é o espírito humano. Apesar desses cérebros amadurecidos e honestos voltarem a sua atenção para o interior do indivíduo, para o íntimo da criatura, diariamente multiplicam-se as angústias, as desilusões, há muitas agonias, como se os céus se houvessem esquecido do género humano, como se o nosso Criador houvesse esquecido as suas criaturas. E constatamos no dia a dia, com aqueles que connosco estão próximos, que filhos, a partir de certo momento, estranham os seus pais, estranham o lar, agridem e agridem-se, isolando-se. Irmãos antagonizam-se, e às vezes brutalmente, engalfinham-se, e estabelecem muralhas de desentendimento entre eles. Esposos que se ajustavam bem, ou pelo menos razoavelmente, e desde certa ocorrência parecem desconhecidos um para o outro. Eles estão forçados por compromissos que assumiram, mas mesmo assim, esses compromissos não chegam e começam-se a ignorar. Criaturas que tinham uma vida relativamente serena, de um momento para o outro, tornam-se inseguras, frias, provocadoras. Então, fatos como estes e tantas outras situações inexplicadas podem ter como causa as regressões espontâneas ao passado. Com frequência, e sem que os indivíduos se deem conta, nós fazemos incursões ao passado reencarnatório. É de forma inconsciente, mas absorvemos experiências do pretérito e trazemos-las para as atividades do dia-a-dia do agora. Então, o que é que nós andamos fazendo? Nestes casos, trazemos o ontem para o hoje, complicando o amanhã. Então, o passado, ao contrário do que se pensa, e apesar do tão falado esquecimento, que é tão propalado o esquecimento, o passado encontra-se entranhado nas teias da nossa atualidade. E esse passado, por vezes, convoca-nos a momentos, às vezes, complicados, difíceis. Embora a proposta não fosse essa. A proposta era para nós fazermos voos de paz, através de um trabalho digno, através de uma convivência sã, tentando, cada um de nós, visualizar a nossa libertação espiritual para o bem e para o amor. É deste modo que, em qualquer posição social que nos achemos, poderemos passar a viver, por breve ou por longo período de tempo, experiências surgidas do nosso ontem, trazidas para as nossas telas mentais do presente, como situações chamadas de auto-obsessivas. São múltiplos os fenómenos que levam as criaturas humanas
a fazerem profundo ou superficial mergulho nas camadas das nossas personalidades vividas no passado reencarnatório e trazendo ao de cima experiências nem sempre felizes. Porque se o nosso passado fosse um passado completo de felicidade, nós não estaríamos reencarnados na Terra. Estaríamos em mundos muito mais felizes. Então é diante desta realidade, quando nós percebermos as experiências do passado interferindo de forma negativa no nosso hoje, busquemos auxílio. Se o problema é com um familiar, façamos os necessários esforços para ajudá-lo a libertar-se do drama doloroso que o envolve. Busquemos a ajuda de profissionais sérios, aqueles que já veem no ser humano algo mais do que um simples aglomerado de músculos e moléculas. Aqueles profissionais sérios que admitem já a existência do ser inteligente e imortal, que é o espírito. Se somos seguidores do espiritismo, busquemos ajuda na terapia espírita. Mas se a nossa crença é outra, roguemos a Deus o auxílio através da oração, permitindo o acesso dos benfeitores espirituais na nossa mente, a fim de nos ajudarem a superar sem desespero nem indiferença o quanto seja necessário. Vocês sabiam que as experiências do passado fazem parte do nosso presente? Algumas cabeças dizem que sim, mas são poucas. Não duvidem. Todos nós temos o nosso passado junto conosco. Nós somos herdeiros desse passado. Então, a comprovação disso são as nossas tendências ou as nossas aptidões. Sendo assim, o que gosto hoje é o que eu aprendi a gostar ontem. O que sei hoje é o que eu aprendi ontem. E por aí vai. É deste modo que, se nós buscarmos viver bem a nossa presente existência, no futuro, as lembranças só nos trarão felicidade e alegria. Lá atrás não vivemos assim, hoje temos dificuldades, mas hoje vamos viver de outro modo e melhor. No futuro, essas dificuldades não estarão connosco. O que é que será viver bem? É ter a mesa farta? Uma casa cômoda, bonita? Muito dinheiro no banco? Não. Viver bem é nós conseguirmos já vencer as nossas más inclinações. Viver bem é superarmos o egoísmo. Viver bem é superarmos o orgulho. Porque é isso que tanto nos tem infelicitado ao longo do tempo. Nós vamos narrar um caso verdadeiro, precisamente para nós vermos que o nosso passado está mais presente do que nós pensamos. Convive connosco em todos os momentos. Numa jovem senhora, gestante de 3 meses, ocorre um aborto espontâneo. Claro, ela fica muito triste com o ocorrido. Contudo, ela é jovem e rapidamente se recompõe, voltando a engravidar. De novo a alegria, a esperança, ela mantém-se envolvida nessa alegria, nessa esperança, mas passado poucos meses, apesar de todos os cuidados, de todos os recursos clínicos, novo aborto natural. Nada havendo que o fizesse prever. Inclusivamente os seus médicos não encontram qualquer razão de ordem física para esta dupla perda da gravidez. A medicina na área da ginecologia e obstetrícia não tem nenhum tipo de explicação
para estes dois acontecimentos. Assim, sem respostas, a jovem começa a alterar o seu comportamento. Ela antes era calma, era meiga, agora passa a ser agitada, conflituosa, agravando-se tudo com a passagem do tempo. Sofrida, exausta, revoltada e muito debilitada, ela deixa que o seu quadro clínico agora degenere para um quadro profundamente depressivo. E é nesta qualidade de doente em estado de depressão que ela vai chegar ao psiquiatra, levada pela família. Com muita sorte, entre aspas, porque nós sabemos que não há sorte, há merecimento. Ela é levada ao Dr. Roberto Silveira, que é médico, psiquiatra, espírita e médium. Quanta ajuda numa pessoa só. Então, é ele que nos relata este e outros casos num livro extraordinário. Um psiquiatra entre dois mundos. Então ela, embora carinhosamente recebida pelo Dr. Roberto, ela não consegue colaborar com ele. A doente recusa sistematicamente, quer no seu consultório, a receber qualquer apoio psiquiátrico, e inclusivamente quando ela é convidada a ir ao centro espírita, sem saber porquê, ela diz que aquele ambiente a sufoca. Não consegue lá estar. E se entra, ela diz que não vê a hora de estar longe, bem longe de tudo que se refere a templos, a Deus e a religião. Ela também é conhecedora de medicina e diz, analisando-se, que é uma fobia irresistível. E com esta classificação, ela tenta justificar-se para nem ir ao psiquiatra, nem ir ao médium, à casa espírita. Mas nem médico nem família desistem. Os pais e o esposo lá vão comparecendo às reuniões mediúnicas, sempre com uma esperança acesa e sempre com uma prece sincera pelas melhoras daquela jovem. E uma noite, numa dessas sessões de desobsessão, quando nada o fazia prever, portanto inesperadamente, surge a resposta para percebermos o que se passa. Numa daquelas manifestações que a espiritualidade superior permite, e permite para a ajuda de encarnados e desencarnados. Não é possível nós considerarmos este triste caso sem a participação dos modernos conhecimentos da psicologia e da parapsicologia, porque é assim que se consegue explicar e perceber que muitas das coisas que nos acontecem residem nas camadas mais profundas do nosso inconsciente. Imagens que estão adormecidas, de acontecimentos ocorridos, às vezes há muito tempo, que podem ser séculos ou milénios. Parece que estão perdidos pela memória, mas não estão. Parece que essas experiências físicas anteriores, nessas existências passadas, estão perdidas. Não estão. Estão gravadas. Ouçamos então o relato da entidade presente na sessão e é o relato que nos vai esclarecer todo este caso. Então o espírito que se manifesta afirma que deseja ardentemente voltar à vida física, voltar a ter forma humana. E não era ele que se estava a negar a nascer. Pelo contrário, ele estava ansioso e não saía do lado daquela que prometeu que seria a sua mãe. Prometeu. Quantas coisas nós prometemos quando o nosso espírito, liberto dos atrapalhos da matéria, na erraticidade, sabemos o que é o melhor para nós. Agora, ela estava faltando
à oportunidade combinada. Angustiado o espírito, em pranto, em choro convulsivo, disse que ela não o aceitava. Ela era como que um vulcão de ódio a expulsar a lava, e assim ele tinha sido tratado em ambas as vezes que esteve preso no seu útero, grávido, e fora cuspido do ventre materno. E ele continua a esclarecer. As sementes são plantadas. E como não poderia deixar de ocorrer, as consequências aparecem. E então agora ele narra a história. Ela, noutra época, fora Mahdi. E isso aconteceu para os lados do Médio Oriente. Era uma menina que crescia e alimentava um irresistível sofrimento de ódio e, ao mesmo tempo, um anseio enorme de vingança. Ela viera dos desertos sem fim, filha das tribos nómadas, das tribos primitivas, e sem pátria, desconhecendo a família, foi abandonada numa mesquita e ali adotada por uma serviçal. A sua mãe adotiva era uma espécie de acólita de um importante sacerdote de Alá. Ela, a mãe, através de muitos anos de devotado trabalho, servindo ao seu Senhor, à mesquita, mas também a si própria, conseguiu juntar uma apreciável fortuna. Mahdi, embora reconhecida e tratada como filha, não aceitava a sua condição. A condição de adotada por uma velha e trazendo no sangue a rebeldia do seu povo nómada. Nunca se adaptou àquela vida da cidade que lhe foi imposta. Não obstante, a sua pequena estatura e até as feições pouco suaves, a jovem tinha um todo agradável, atraindo a atenção dos homens que frequentavam o templo. Um dia, os seus caminhos cruzaram-se comigo, diz o Espírito. Eu ainda era moço e por ela me apaixonei profundamente. Mahdi aceitou-me a corte e habituou-se com a minha companhia. Em pouco tempo, fez de mim um apaixonado obediente, um escravo, sempre pronto a atender os seus mínimos desejos e aumentando cada vez mais a sua ganância, cada vez mais insatisfeita, cada vez mais revoltada. E é neste quadro que ela consegue persuadir-me de que somente com a morte da velha mãe adotiva ela seria feliz e livre, porque só assim ela ficaria bastante rica, com condições para se casar e construir o seu próprio lar, longe daquela horrível mesquita. Claro que ele, completamente dominado por ela, e ansioso de se tornar seu esposo, usufruir também da fortuna, não pestanejou. Recebeu a porção da soda cáustica que ela preparou, e com violência e maldade, diz ele, obriguei a indefesa velhinha a beber até a última gota. Agora, após a morte, Mahdi, uma vez dona da tão desejada quantia em ouro e prata, viveu por alguns anos tolerando a minha companhia, mas vendo-me doente, e o que foi pior, acometido pela lepra, denunciou-me às autoridades como criminoso e abandonou-me para sempre. Viveu sozinha por muitos anos, errante e sem família. Morreu depois de dilapidar toda a riqueza roubada. Esta, a história dolorosa
contada por aquele espírito sofredor. Muitos anos se passaram e ela voltou à vida física, nascida desta vez em família espírita, como já vimos. Nascida com pendores e facilidades para aprender a amar, exercendo funções de caridade, a atender doentes, porque nós já dissemos que ela era conhecedora de medicina. A ex-Madi é médica pediatra. Mas faltou-lhe a necessária maturidade espiritual para superar este conflito. Na erraticidade, aceitou, na pátria espiritual ainda aceitou, a volta aos campos materiais da vida para aprender a amar. A sua grande prova seria receber o seu ex-amante, o leproso cúmplice do assassínio da sua mãe adotiva. Recebê-lo como o filho querido e desejado. Os mentores espirituais que nos guiam, eles não se cansam de mostrar com os mais variados exemplos que a consanguinidade, através dos laços familiares, é um instrumento preciosíssimo, porque muitas vezes é a única forma que se consegue substituir o ódio pelo amor. O amor familiar. Entretanto, ela, não obstante toda a boa vontade que recebeu do lar onde renasceu, diante daquela que seria a sua opção redentora, ela se esqueceu da promessa e deu livre vazão aos seus desmandos instintivos, recusando receber quem ela prometeu trazer. Assim se explica este caso, que nos ensina a compreender que grande parte dos nossos males e sofrimentos são a colheita da sementeira que anteriormente fizemos. Porque Deus é justo. Nada vem por imposição de Deus. Tudo vem por nosso merecimento. E essas coisas vêm ao nosso consciente, às vezes, por regressões espontâneas. Abre-se o baú das nossas recordações e surgem as nossas verdades. Não aquelas que andamos às vezes camuflando, mas aquelas que realmente são verdadeiras e ainda estão em nós. Há muita gente, e nós os espíritas sabemos, que se opõem à ideia da reencarnação. E opõem-se dizendo que não se recordam das outras existências. Graças a Deus que não se recordam. Sustentam que se tivessem vivido outras vidas, por certo deveriam ser capazes de recordar-se de tais experiências. No entanto, o fato de não nos recordarmos conscientemente das nossas vidas passadas não é argumento suficiente para comprovar que elas simplesmente não aconteceram. Não chega. Há muitas coisas no mundo que não conseguimos tocar ou ver. E mesmo assim, inegavelmente, elas existem. O esquecimento, então, do passado, em verdade, é uma extraordinária prova da misericórdia divina. Porque Deus, conhecendo a história da humanidade, Ele sabe que seria muito difícil para muitos de nós sabermos quem fomos e o que fizemos. Então Deus priva-nos momentaneamente de tais lembranças, a fim de que possamos recomeçar, oferecendo-nos em cada reencarnação uma oportunidade nova. Existem também alguns que buscam, através da regressão de memória provocada, não é espontânea, porque a espontânea é saudável. Quando acontece, é porque há uma grande necessidade de nós termos contacto com isso. Agora, a provocada, porque querem reviver as suas antigas histórias, os seus amores do passado, mas sobre este assunto há um espírito nobre
que nos elucida muito bem, Emmanuel. Ele orienta-nos assim desta forma: se fomos trazidos à Terra para esquecer o nosso passado, valorizar o nosso presente e preparar em nosso benefício um futuro melhor, para quê provocar a regressão de memória do que fomos, ou de quem fomos, ou o que fizemos? Simplesmente por questões de curiosidade vazia, pergunta ele. Ou então com o objetivo exclusivo de buscarmos aqueles que foram nossos companheiros, a fim de regressarmos ao desequilíbrio, que afinal agora não deveríamos voltar a ele, mas sim resgatá-lo. A nossa própria existência atual nos apresentará as tarefas e provas que em si constituem a recapitulação do nosso passado. E do nosso passado, às vezes muito longínquo, que corresponde não a uma única reencarnação, mas a muitas que se encadeiam. Para que efetuar a regressão de memória unicamente para chorar a lembrança de episódios infelizes do pretérito? Ou para que exibirmos a grandeza ilusória, porque nós sabemos que a grandeza é muito rápida, é efêmera, das situações nas quais fomos protagonistas? Porque isso também é muito curioso. Ninguém quer saber se foi o Manel da Esquina ou o Joaquim dos Anzóis. Toda a gente quer saber se foi Maria Antonieta, se foi Sócrates, se foi este, se foi aquele. Não, Sócrates não é este, é o outro. Toda a gente quer coisa grata. Ninguém se quer conformar com a sua simplicidade enquanto criatura no passado. Então, sejamos sinceros. Aquela sinceridade própria de quem quer crescer espiritualmente. Basta lançarmos um olhar atento para as nossas tendências. Como é que eu sou? O que é que eu penso? O que é que eu desejo? E vai mostrar quem eu fui no passado. Não recordamos os atos que praticámos em vidas passadas, mas podemos sempre saber qual o género das faltas que cometemos. Basta ver qual é o cunho predominante do nosso caráter hoje. Com sinceridade. A interrogação íntima. Bastará, então, para sabermos como fomos, analisarmos como são as nossas mais sinceras e reais inclinações atuais. Além disso, a natureza das dificuldades e das provas que sofremos hoje também nos podem esclarecer acerca do que fomos e do que fizemos. Do mesmo modo que neste mundo, nos tribunais do mundo, julgamos os atos de um culpado pelo castigo que lhe é infligido pela lei. Na maioria dos casos, a lembrança das nossas individualidades anteriores acarretaria graves inconvenientes para o desenvolvimento desta existência. Em algumas situações, o orgulho seria exaltado sobremaneira, se eventualmente até tivéssemos feito alguma coisinha de bem, qualquer realização de vulto. Ficávamos profundamente orgulhosos, o que nós sabemos que não é bom. Em outras circunstâncias menos felizes, seria a vergonha que nos afastaria do bom caminho, em resultado dos remorsos que nos atingiriam, fruto desses equívocos lamentáveis lá de trás. É certo que não temos, durante a nossa vida corpórea, lembrança exata do que fomos e do que fizemos em existências anteriores. Mas temos, de tudo isso, a intuição. Temos. Sendo as nossas tendências instintivas uma reminiscência desse mesmo passado. E a nossa consciência, hoje mais desperta, através do desejo que experimentamos de não querermos reincidir nessas faltas já cometidas, a nossa consciência estimula-nos para resistirmos a esses pendores que não são bons e que de algum jeito
nós já percebemos de que nos fariam muito mal. Então, regressão de memória. A doutrina espírita a recomenda apenas e só de um único modo. TRVP. Terapia regressiva a vidas passadas. Qual é a primeira palavra? Terapia. Terapia é para curiosos ou é para doentes? Então, se nós tivermos a fobia que ela afirmava, uma fobia estranha, inexplicável, se formos presas das fobias, dos medos sem explicação, quem sabe, se tornará muito útil nós recorrermos a quem sabe fazer regressão. De preferência, alguém espírita, psicólogo, psiquiatra, não qualquer um que se diz terapeuta dessas coisas. É muito pouco e é muito vago. Então, somente como terapia, a nossa doutrina aceita que nós vamos mexer com os nossos passados. Assim, não sendo pela vã curiosidade, ninguém vá, porque às vezes vamos e ficamos lá. Não somos capazes de nos libertar daquilo que encontramos. E se mal estávamos, ou mais ou menos estávamos, muito mal nós ficamos. Tomemos isto como ensino, porque se Deus nos concede o esquecimento das nossas existências anteriores, acreditamos ou não que Deus sabe o que faz? Acreditamos. Então não mexamos nos nossos passados, façamos dos nossos presentes as construções sólidas e boas que nos vão garantir a habitação do nosso futuro. Que Jesus nos abençoe.